Oi, gente! Voltei mais uma vez aqui para bater um papo com vocês. Hoje o assunto é sobre minimalismo. Gente, eu. A primeira vez que eu lidei com uma pessoa minimalista foi com um filho de uma paciente que eu tive, né? Eu já fui técnica de enfermagem, né? Então, assim, trabalhei um tempo na área. Hoje em dia não trabalho mais por questões de saúde minha, né? Para priorizar a minha própria saúde, porque a profissão de enfermagem é linda, né? É muito gratificante, né? A gente vê a evolução do paciente quando a gente cuida, né, com todos os nossos cuidados e tal, mas também é muito sacrificante, né? E assim, como é desgastante também para o nosso físico. Então, assim, como eu tenho alguns problemas de saúde, então também tem que preservar a minha saúde. Então, não exerço mais a profissão. Mas eu tive o primeiro impacto, assim, de fato, com uma pessoa minimalista, que foi o filho de uma paciente minha, conforme eu já falei, que ele foi se desfazendo de muita coisa da mãe dele, enquanto ele cuidava da mãe dele, por questões de praticidade. Praticidade de levar a vida, né? Ele virou o cuidador da mãe dele, então ele precisava de coisas práticas para cuidar da casa, das coisas, documentos e tudo mais. E ele foi enxugando tudo que ele podia dentro de casa, dentro do apartamento dele, para poder ficar, tornar a vida dele mais prática, mais fácil para seguir em frente, né? Quando a mãe dele adoeceu. E o meu primeiro impacto, de fato, eu fiquei meio assim, como assim? Consegui viver só com isso e tal. Foi um impacto, assim, ao meu ponto de vista foi negativo. Desculpa. O meu ponto de vista foi negativo inicialmente, mas com o tempo, depois daquele processo que eu conheci, essa parte foi quando eu vi de fato o que era um minimalismo. Eu ainda não entendia que era um estilo de vida, né? Naquele momento eu não entendia que era um estilo de vida e tal. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu acumulava muitas coisas, né? Antes de eu casar, eu morava sozinha e eu tinha muita coisa na minha casa, muito de tudo, era muito desperdício também de coisas, que eu falo assim, no sentido de gastava muito com muita coisa, sem precisar, não era questão de necessidade, eram hábitos ruins que eu tinha financeiros, né? Assim, eu era uma consumista compulsiva, gastava sempre além do que eu ganhava, sem precisar de nada. Produtos de beleza, comprava aos montes e jogava muitos fora porque não dava conta de usar. Às vezes doava para as pessoas. Roupas, calçados, bolsas, gente, uma infinidade. Eu lembro que meu pai ficava falando comigo assim, minha filha, você não é uma centopeia, né? Ele falava comigo. E além disso, isso, coisas, né, de vestimenta e calçado. Ele falava, eu morava, né, em cima da casa dele, ele falava assim, eu fui acumulando tanta coisa dentro da minha casa, mas não assim, gente, eu não era aquela acumuladora de lixos e coisas não, mas eu fui comprando coisa. Meu pai falou assim, minha filha, daqui uns dias você vai colocar mais uma coisa dentro da sua casa e você vai ficar do lado de fora. Do lado de fora, meu pai falando isso pra mim. Eu comecei a refletir, eu falei assim, é pior que minha casa tá com muita coisa mesmo. Eu fui comprando móveis, num espaço pequeno, ficou aquela poluição, sabe, visual de tanta coisas assim, de tantas coisas. E às vezes, como eu trabalhava de plantão, eu chegava do plantão cansada, às vezes tinha passado 24 horas trabalhando, 48 horas trabalhando e cansada. E às vezes eu não dava conta, às vezes, de faxinar minha casa conforme eu gostaria, por causa da infinidade de coisas. Eu lembro que um dia eu resolvi limpar minha cozinha, minha geladeira. Quando eu olhei a minha geladeira, gente, de cima a baixo,
o vício de imãs de geladeira. Daqueles bichinhos, frutinha, que não sei o que. Eu olhei de cima a baixo. A minha geladeira cheia de imã. E eu tinha que limpar tudo aquilo, porque como era cozinha, ficava empoeirado, com gordura. Eu cansada, gente, eu olhei aquilo e falei assim, o quê? Eu não vou limpar isso. Não vou limpar. Vou pegar tudo e vou jogar tudo fora, porque isso só me dá trabalho. Peguei tudo, peguei de cima a baixo, joguei tudo, coloquei tudo no lixo. Por quê? Eu falei assim, eu não vou limpar, tem que escovar imazinho por imazinho. Porque tinha que limpar aquela gordura, aquela coisa. E eu falei assim, isso só me dá trabalho, gente. Isso me dá trabalho. Como que eu fico arrumando coisa só para me dar mais trabalho para limpar, me cansar mais? Agora era para eu estar descansando do trabalho. Eu tô trabalhando mais ainda com muitas coisas. Muitos enfeitezinhos, sabe? Em cima do... Eu lembro que minha escrivaninha era cheia de enfeitezinhos, cheia de coisa. Aí eu falei assim, meu Deus, isso... Eu ainda solteira, morava sozinha, cheia de coisa. Aí tá, muita coisa. Quando eu casei, eu mudei de estado, né? Eu morava no Rio e vim morar em Belo Horizonte. Aí vim morar em Belo Horizonte, aqui eu não tinha muita coisa. Que eu deixei muita coisa lá, minha casa ficou lá com tudo, né? Algumas coisas foi se fazendo ao longo do tempo, eu já casada, mas quando eu me casei, minha casa ficou lá, montada, com tudo. Aí eu vim pra aqui e não tinha muita coisa. Aí, um belo dia, minha irmã veio aqui me visitar e por algum motivo ela falou que tinha ido lá na minha casa e tinha pego uma... Era um casaquinho, uma blusinha jeans, não era bem um casaco, nem uma jaqueta, era uma blusinha jeans bem bonitinha. Eu nem lembrava mais daquilo, porque as coisas que eu deixei lá, muitas coisas até esqueci, não tudo, né? Tem coisas que eu lembro bem que estão lá. Mas de roupa, eu não tava lembrando. Aí minha irmã falou, eu falei assim, aí ela falou assim aqui, peguei pra mim, fui lá na sua casa, dormi lá, peguei. Aí eu, cara de pau, ainda fui brigar com a minha irmã assim, cara de pau, né? No momento já tem um tempinho isso já. Aí fazia pouco tempo que eu tava de casada, assim, mais, sei lá, uns 2 anos, talvez, eu não lembro agora com certeza. Aí ela falou assim, para com isso. Aí ela me fez enxergar. Minha irmã falou assim, para com isso. Você tinha muita coisa lá, já tá cheio de coisa aí também, BH, e tá fazendo questão, nem garanto que nem lembrava. E pior que não lembrava mesmo, não lembrava. E eu comecei a refletir, falei assim, é mesmo, eu já tô com muita coisa aqui também, na minha casa aqui, tem coisa dessa lá, tem coisa dessa aqui, e demais, e muita roupa aqui também, muito tudo, e eu falando assim, meu Deus, como que em pouco tempo também eu conquistei muitas coisas assim, e muitas coisas, gente, eu falo assim, de conquista, de coisas assim pessoais, que às vezes não tem necessidade, às vezes é excesso, às vezes é exagero, e às vezes são coisas que às vezes comprava por impulso. Uma outra coisa que eu vivia comprando, gente, toda vez que eu ia no mercado ou ia passear na cidade, que passava em lojas que vendem utilidades domésticas, era vasilha de casa. Comprava um monte de vasilha, um monte de coisa, um monte de vasilha, um monte de... Toda vez. Aí o meu marido ficava até impaciente, mais vasilha, aí ficava por perto, eu ia lá e comprava. Eu preciso disso, ele tem certeza? Preciso, sempre preciso de vasilha. Gente, eu não tinha onde enfiar coisa. Aí chegou um momento que aí a gente teve que comprar um outro armário para caber todas as vasilhas que eu tinha. Porque não tava dando, eu já tava colocando no forno do fogão para guardar, porque eu não tinha onde colocar. Aí eu comecei a refletir, comecei a repensar mais, refletir também sobre... gastos também financeiros. Eu falo assim, gente, dá para eu viver com bem menos tudo isso que eu tenho, tranquila. Olha quanto dinheiro empatado em vasilhas, cheio de dinheiro empatado em vasilhas que não precisava. Aí tá, aí comecei a pensar, falei assim, gente, às vezes seria melhor mesmo eu começar a reduzir. Aí comecei a lembrar daquele filho da paciente, né? Daquela minha paciente, quando os processos dele de retirar as coisas do minimalismo, eu comecei a falar assim, olha, eu acho que aquela vida é bem mais fácil, porque na hora de limpar as coisas, a casa, da faxina, é muito trabalhoso quando você tem muita coisa. Aí uma outra situação, aí eu
teve uma época que eu tava precisando de uma pessoa para limpar aqui em casa, a casa tava uma zona, eu trabalhando direto e sem tempo nesse período, às vezes eu trabalhava até dia de sábado na empresa que eu trabalhava, a empresa anterior, trabalhava aos sábados, alguns feriados, era muita coisa. E eu precisava, tava chegando o dia dos namorados e eu queria a casa limpa, né, arrumada, porque a gente comemora e tal, mas queria um ambiente limpo e não tava achando ninguém, porque aqui eu acho muito difícil achar faxineira, assim, que faça as coisas do jeito que a gente gosta. É complicado, né? A gente fazer do nosso jeito é uma coisa, os outros são outros 500. E eu tava procurando e encontrei uma pessoa, assim, que me recomendaram de última hora. Dei graças a Deus, porque minha casa tava muito suja, mas muito suja, e eu não tava dando conta de limpar. Aí a pessoa veio, aí ela limpou a casa naquele momento, era pro final de semana do Dia dos Namorados. Eu fiquei, grata, muito grata a Deus por ter encontrado alguém. E a pessoa falou assim: olha, o seu problema, sua casa não é grande, né? Que eu moro em um apartamento. Mas você tem muita coisa. Aí veio outro anúncio assim na minha cabeça. Você tem muita coisa. Eu realmente tenho muita coisa. Aí eu fui me desfazendo de algumas coisas e tal. Tinha mania, muita mania. Isso, gente, ainda tenho. Não vou dizer que não perdi. Ainda não perdi, mas tenho me controlado quanto a isso. De aquelas embalagens que a gente vem, às vezes, de sorvete, margarina, coisa. Tinha mania. Tanta vasilha em casa, comprando tanta vasilha, mesmo comprando, eu cismo de guardar alguma vasilha ou outra. Só que eu reduzi. Aí eu dei, nessa vez que essa faxineira veio e falou que eu tinha muita coisa, eu fui tirando tudo, e colocando tudo dentro de essas embalagens, assim, descartáveis, vamos dizer assim. Fui juntando, gente, eu separei 2 sacos de vasilhas descartáveis, que não era para estar dentro da minha casa. Aí comecei a reduzir essa mania de ficar guardando essas vasilhas descartáveis. Comecei a reduzir. E chegou no ano retrasado, todo ano eu com muita mania de comprar muita coisa, sempre comprando muita coisa, vasilha, sempre querendo vasilha. Quando chegou no ano, acho que foi no ano retrasado, eu não lembro, perto do Natal já ia virar o ano, eu comprando as coisas de Natal, né? Que eu sou apaixonada também por Natal. E todo ano eu ia pra rua comprar coisas de Natal, enfeite de Natal. E já não tendo aonde guardar os que eu tenho. E comprando mais coisas e tal. Aí eu comecei a falar assim, e vi que os preços das coisas de Natal estão muito caros, né? Assim, os enfeites, as coisas. Eu falei assim, meu Deus. E eu querendo comprar mais coisas, separa que eu separo, né? Quem já me segue sabe que eu sou apaixonada por Natal e todo ano eu junto dinheiro o ano todo pro Natal, para separar um valor para eu gastar assim, com presentes, enfeites, coisas de decoração. Nesse dia não entra nem na parte de comida, não. É parte de presentes e decoração de Natal. E aí eu falei assim, gente, mas pra que eu vou comprar mais coisas de Natal se eu já tenho bastante? O que tem é suficiente para eu enfeitar minha árvore e eu vou ficar gastando mais dinheiro e as coisas estão caras. Só que ainda comprei nesse ano. Comprei, né, nesse ano que eu pensei nisso, eu ainda comprei alguns enfeites de Natal, assim, uma quantidade boa, que eu quero dizer. Aí quando comecei a raciocinar em termos de vasilha, de casa, né? Voltando pro assunto das vasilhas, eu falei assim, não vou comprar mais vasilha, tudo que tem lá em casa é suficiente, eu não preciso comprar mais vasilha. Aí comecei a raciocinar quanto de dinheiro que eu tenho empatado em vasilha de casa, coisas que eu tenho demais, coisas que eu tenho sobrando, assim. Falei assim, não. E falei com meu marido também, porque meu marido não é como eu, não é. Eu sou muito mais que ele, era, né? Eu me libertei, tô liberta. Assim, era muito mais que ele com essa questão de gastos de vasilha, toda vez que fosse no mercado e queria comprar mais alguma, ele é mais controlado nesse ponto, né? De vasilha. Só que assim, aí eu falei com ele, ó, estamos proibidos, porque meu marido também gosta muito de comprar coisas, às vezes, que não tem necessidade. Não no quesito de vasilha em si, mas às vezes ele compra outras coisas. Mas assim, de vasilha, eu fui e falei com ele, ó, estamos proibidos de comprar utensílios de cozinha para nossa casa.
Não necessitamos, estamos proibidos, falei com ele. Porque já tem muito dinheiro empatado em vasilhas nessa casa e coisa que a gente às vezes nem usa. Muitas coisas que a gente não usa. Estamos proibidos, a gente só vai comprar quando estragar uma coisa e a gente vai precisar de substituir. Aí, beleza. Aí falei com ele, então a gente decidiu não comprar mais. Então eu tive que assumir o controle assim, pra mim, meu autocontrole, porque a minha vontade é de comprar. Toda vez que eu vejo um negócio bonitinho, eu quero comprar. E eu não sou a única, né? Porque a mulherada costuma. Eu ainda vejo, eu agora não saio comprando mais coisas de casa assim, de vasilhas, de coisa de cozinha, gente. Mas eu observo nos mercados, nas lojas, os maridos perguntando: o que você vai fazer com isso, amor? O que você para as outras mulheres, porque existe uma infinidade de viciadas em comprar vasilhas, assim como eu era, não sou mais, né? Porque agora, quer dizer, eu sou uma viciada em tratamento, uma viciada em tratamento, porque eu ainda vou para frente da prateleira de vasilhas, do setor lá da ala de vasilhas do supermercado toda vez e fico namorando as vasilhas. Eu só não compro, mas namoro. Gente, eu confesso que eu fico namorando as vasilhas, olho, mas não compro. Então, eu falei com meu marido e a gente parou de comprar vasilhas. Só que assim, e ele entendeu, porque uma outra coisa, por exemplo, que a gente não precisava, não precisa, ainda não precisa. Ele cismou alguns anos atrás, a gente já travou até uma lutinha de brincadeira, né, gente? Mas assim, a gente tem uma airfryer, a airfryer está em perfeito estado, funciona super bem, graças a Deus. E ele cismou que queria trocar por um modelo mais novo. Aí eu falei assim, amor, não tem necessidade. Já tinha baixado a consciência em mim de gastos desnecessários. Falei assim, amor, não precisa. A gente não precisa de uma airfryer nova. Nossa airfryer tá excelente, tá funcionando. Se não estivesse funcionando, tudo bem. Aí, então, esse dinheiro você pode gastar com outras coisas, você pode investir, você pode fazer o que quiser, mas não com uma airfryer, porque a gente não precisa. O que a gente vai fazer com essa? A gente não precisa. Tá boa, se tivesse estragado ou coisa assim, tudo bem. Ele ficou chateado comigo por um tempo. Só que agora ele já entendeu, já se passaram alguns anos, né? Ele já entendeu, ele nem toca mais no assunto. Graças a Deus ele nem toca mais no assunto. Mas ficou um período que ficou meio tenso, né, com a gente por causa disso, porque ele queria. Ele não é muito de comprar vasilha, mas às vezes ele compra outras coisas, às vezes que não tem necessidade. Só que eu comecei a trabalhar em mim porque o vício pelas vasilhas era muito grande. Então, desde o ano retrasado, né, que eu acho que é o ano retrasado, eu decidi não comprar mais. Aí eu lembro que no Natal do ano retrasado, eu ainda fui numa loja de festas que tem aqui para ver artigos de Natal. E chegando lá, tinha umas mesas postas, sabe? De Natal, muito linda. Aí eu já fui com a mãozinha lá para pegar um joguinho americano. Aí eu falei assim, eu tava até com uma colega de trabalho, falei assim, vou devolver, não preciso disso. Eu tenho tudo já em casa que dá para passar o Natal. Não, não preciso, vou devolver, não quero. Consegui resistir, gente, consegui. E tá, falei do minimalismo. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir virar uma pessoa com estilo de vida minimalista. Mas ultimamente, gente, eu tenho focado muito nisso e tenho tentado a reduzir as coisas. Ainda tem muita coisa em excesso aqui em casa. Mas eu tenho um tempo, já tem alguns meses, eu tenho destralhado algumas coisas minhas e visto assim que não tem necessidade. Essa semana mesmo juntei tanta roupa minha que eu ficava guardando, assim. Gente, 2 sacos de roupa, um saco grande, uma bolsa grande de roupas dentro do meu guarda-roupa sem eu usar, sem eu tocar. É aquela, o pessoal fala, né, se você não usou em 2 anos, você não vai usar mais. Então eu comecei a tirar tudo e era muita coisa. E toda vez que eu ajeitava meu guarda-roupa, eu não tinha coragem. Fui destralhando, gente. Eu sem espaço direito no guarda-roupa, guardando coisas que não tem necessidade. E aí eu falo, eu não sei se um dia eu vou conseguir, mas eu tenho tentado reduzir as coisas na minha casa, os excessos, ficar com o mínimo, até para facilitar minha vida. Quando eu tenho que limpar minha casa, meu apartamento,
não é grande, não é. Só que é tanta coisinha que eu tenho que me dá um trabalhão. Eu demoro horas limpando essa casa, arrumando essa casa e dá muito trabalho, coisas assim que fala assim, pra que eu tenho isso? Então, agora eu já tô com uma visão diferente. Lá do início, lembra do filho da minha paciente? Que eu achava um exagero, eu achei negativa a atitude dele. E hoje eu vejo, falei assim, que eu que preciso mudar, eu preciso mudar. Não sei se eu vou me tornar de fato uma minimalista, mas pelo menos agora eu já tenho uma consciência formada de que eu não preciso de tanta coisa assim, tanta coisa para me dar trabalho, tanta coisa para me dar trabalho, tanta coisa para me fazer gastar dinheiro, né? Tanta coisa com dinheiro empatado, me fez gastar, tá empatado dinheiro em muita coisa e me dá trabalho para limpar, gente, coisa que eu não preciso, muita coisa que eu não uso. Esses dias eu fui olhar ali no meu armário, tem um jogo, eu comprei um jogo de... Há 2 anos eu comprei um jogo de sobremesa, de potinho de sobremesa. Esses dias eu fui olhar no meu armário, eu tenho um jogo de sobremesa que eu não precisava ter comprado aquele ali. Não é igual, mas não precisava. Na caixa, um dos presentes de casamento meu, que estão guardados. Na caixa, vocês acreditam nisso? Então, tipo, a gente tem que observar o que a gente tem em casa, tentar evitar os excessos, né? Mesmo que você ainda não seja minimalista, que eu também ainda não sei direito esse mundo, porque eu tô entrando nele, tô tentando entrar nele agora, por questões de praticidade. Eu tenho percebido que as pessoas minimalistas são mais felizes, porque tem mais tempo para cuidar delas do que ficar perdendo tempo cuidando da casa, de coisas que ficam empoeirando, acumulando dinheiro empatado em coisas desnecessárias, né? Que a gente poderia ter feito outra coisa, curtido mais a vida. O tempo que eu passo horas aqui limpando minha casa, um dia inteiro limpando minha casa, poderia muito bem estar com uma vida mais prática, limpar em 2 horas, ter o resto do dia para fazer o que eu quiser, livre, ao invés de passar o dia inteiro limpando casa, cheio de coisas, cheio de muita tralha. Eu tenho muita tralha. E eu tô destralhando aos poucos. Sim, eu decidi começar. Não, eu vou vendo certas coisas que eu vejo que é desnecessária. Decido, hoje vai ser essa gaveta. Eu tô tirando aos poucos, tô me libertando aos poucos dos excessos. Não sei, repito, não sei se algum dia eu vou conseguir viver num estilo de vida minimalista, porque eu sempre fui o oposto de tudo isso, mas eu tenho percebido os benefícios do minimalismo para as nossas vidas. Eu até também, por interesse nisso, quando eu comecei a me interessar, eu assisti um documentário que tem até na Netflix, que foi até o Primo Pobre que indicou. Ele indicou no sentido também assim, da vida para o minimalismo para a área financeira, né? Que ele deu uma indicação e eu assisti e eu foquei assim nessa situação da minha casa quando eu assisti o documentário. E foi aí que eu comecei a ver, nossa, eu tenho muito trabalho por minha própria culpa. Por minha culpa mesmo, eu tenho muito trabalho, muito cansaço por causa dos excessos que eu adquiri. Então, eu pretendo diminuir esses excessos. E esse documentário que o Primo Pobre recomendou, gente, é muito interessante. Quem puder, assista. Eu achei muito interessante, porque a gente adquire muita coisa que a gente não precisa. E que só atrapalha a vida da gente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que um dia eu consiga, né, ter uma vida minimalista. Eu acho que eu vou ser muito mais feliz, viver com menos coisas. E se você já é minimalista, comenta aqui, faça um comentário aqui para mim, me dê dicas que eu vou acatar, muitas dicas boas para me ajudar a me libertar desses excessos também. Comenta aqui, por favor. E se você ainda não é e também se interessa pelo assunto, também pode comentar aqui se você está entrando nesse mundo agora, também nesse estilo de vida, para me dar força também nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado pessoas também.
Fiquem com Deus, curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para aquelas pessoas que você considera importantes. Não esqueça de me seguir para ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.